Fala, Vete, aqui o Vicente. Já aconteceu com você de você realizar um exame e o cliente te enrolar para pagar? Você dá várias opções para ele, boleto, Pix, cartão, mas mesmo assim ele te ignora completamente e não te paga. Você já passou por essa situação? Já se sentiu estressado, estressada, indignada? Olha só, vamos resolver essa parada hoje nessa aula, como lidar com esses clientes que eles enrolam para te pagar, mesmo você passando várias alternativas de pagamento. Vamos tratar sobre todas as camadas, da mais superficial à mais profunda, porque o objetivo aqui é muito claro, é fazer com que você cresça na veterinária sem tomar prejuízo. Pensa que o seu concorrente, ele tem família, ele tem as contas dele, ele tem um trabalho, ele faz investimento também, precisa comprar um equipamento, precisa estudar, nem ele merece ficar tomando calote de cliente. No final dessa aula, você vai saber exatamente como lidar com clientes que eles enrolam para pagar, mesmo você dando várias alternativas de pagamento para ele. Porque você quer crescer, mas sem tomar prejuízo. Porque se você tomar prejuízo, como é que você vai dar sustentabilidade ao seu serviço? Você conquista um cliente, ganha ele. Às vezes, para ganhar um cliente significa que você gastou, inclusive fez um investimento financeiro, porque você trabalhou o seu marketing, a sua marca. Aí você conquista esse cliente, ocupa o seu horário na agenda, gasta o seu tempo realizando o exame, o laudo, o material, envia e depois você não recebe. Ou vai receber muito tempo depois. Às vezes o cliente paga, mas paga 90 dias depois. Ou seja, você teve que arcar com os custos, impostos, e o cliente vai te dando prejuízo. E aí como é que lida com essa situação? Mas ó, eu não tô aqui para falar o óbvio. O que é o óbvio? Chuta a bunda do cliente e toca o barco. Será que é sempre que a gente tem que agir assim? Será que não existe uma outra maneira de conseguir fazer com que um cliente enrolado para pagar, ele se torne um bom pagador? E o primeiro tópico que eu quero trazer é sobre os tipos de clientes. Isso é muito importante, fundamental, porque vai ser a partir daí que você vai determinar o seu plano de ação para transformar um cliente mal pagador em bom pagador. E aí você tem que entender o tipo. Existem 3 tipos de clientes que eu vou trazer aqui para você. Existe o cliente detrator, o neutro e o promotor. Você sabe qual a diferença entre eles? Os clientes detratores, eles vão falar mal de você. Eles falam mal de você, falam mal do seu exame, falam que o seu exame é incompleto, falam que você se atrasa, falam que você, às vezes, é rude com alguns clientes. Ou seja, de alguma forma, ele fala mal de você, fala mal da sua marca. Ou seja, se alguém perguntar assim, eu preciso fazer um exame de ultrassom? Imagina estar numa recepção da clínica e tem 2 Yorks. Um desses Yorks vai fazer um exame de ultrassom no hospital. E o outro York, ele não vai fazer o ultrassom e ele tá lá sentado esperando uma consulta. E aí tá os 2 tutores começam a conversar. E aí, oi, o que tá acontecendo com o seu York? Afinal, são 2 Yorks, ocorre uma similaridade, eles querem conversar. E aí, eu falo, não, eu trouxe aqui, vim fazer um ultrassom. Tá com uma diarreia, saindo sangue, e eu vou fazer o ultrassom agora. Ah, é? Nossa, o meu cachorro, ele também tá assim, eu trouxe aqui, ele não tá saindo sangue não, mas ele tá com diarreia. Olha, eu vim fazer aqui do outro York, que tá com diarreia com sangue. Eu vim fazer o exame aqui, porque aqui me disseram que tem uma pessoa que faz muito bem. E uma vez, eu fiz um exame de ultrassom com uma pessoa chamada tal. Aí fala o nome da pessoa. Ah, não, porque, olha, foi um exame. Nossa, o exame não foi bom. Eu levei para o veterinário, não tinha nada. Disseram que não tinha nada. Você acredita que tinha lá uma inflamação? Ou seja, esse cliente, ele está detratando. No caso, eu estou dando um exemplo de um tutor, quando os 2 estão no consultório. Os 2 estão no consultório. Agora eu vou dar um exemplo de um cliente detrator entre veterinários. Aí está lá no hospital, vai chegar o volante para fazer ultrassom. E aí, nesse hospital, é um hospital grande, imagina que é um hospital grande, e vão vários volantes. Um clínico chega e pergunta pro outro, nossa, eu tô com um paciente que eu vou precisar fazer ultrassom. Quem é que vai vir hoje aqui fazer ultrassom? Ah, é fulano. Não, fulano eu não confio não. Esse eu não confio nele, eu não vou pedir exame não, vou fazer o seguinte, eu vou esperar. O que é que você acha de eu entrar com antibiótico?
antibiótico, tal, não sei o que lá, qualquer coisa, depois eu peço um exame. Ou seja, esse cliente, além de não indicar o exame, esse veterinário, ele tá falando mal. Ele tá falando, não, eu não confio nele, eu não gosto do laudo dele. É um cliente detrator. O cliente neutro. O cliente neutro, ele tá neutro. Não fala bem, mas também não fala mal. Tá lá neutro. Fazer um exame. Vamos fazer um raio-x. Beleza. Fazer um ultrassom. Beleza. Quem vai fazer? Tá ótimo, preciso do exame. Esse é o neutro. E o promotor? O promotor, esses são os nossos clientes-alvo. São os clientes que propagam a nossa marca. Falam bem do nosso trabalho, elogiam o nosso atendimento, a qualidade do nosso diagnóstico, faz questão que o exame seja realizado por nós. E se, porventura, nós não pudermos fazer o exame, aí eles vão buscar outras alternativas, porque a gente não pode. Esses são os clientes promotores, ou seja, um cliente promotor não significa que ele só faz exame com você, entende? Ele fala bem de você. Pode ter de uma situação ou outra que ele se vê na necessidade da urgência de fazer o exame com outro profissional, mas ele indica você, fala bem de você, fala bem para a família, para outros clientes, para outros veterinários, e aí esses clientes são os clientes que devem ser o nosso alvo. E por que eu comecei por esse tópico falando sobre os tipos de clientes? Simples. Porque a aula é para como lidar com clientes mal pagadores, certo? Mas vamos supor que nós estamos lidando com um cliente detrator. Ele fala mal de você. Ele usa o seu serviço, fala mal de você e não te paga. Te enrola para pagar. Às vezes, ele pode fazer com que você ache que fazer um exame de ultrassom ou raio-x para ele seja um favor. Por exemplo, olha, eu estou com um paciente aqui e eu vou te indicar, tá bom? Eu vou te indicar. Então, eu vou te indicar. Então, eu estou fazendo um favor. Aí você vem aqui, faz o exame que você vai receber e eu te pago quando eu puder. Como é que você lida com um cliente detrator que não te paga? Assim como os clientes promotores, eles são os nossos focos, o nosso objetivo, os clientes detratores, eles devem ser tirados da nossa carteira de cliente. Porque você manter um cliente desse no seu portfólio de atendimento, na sua agenda, você vai tomar prejuízo e ele ainda vai afastar outros clientes. Ele te tira exame de tudo quanto é lado. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Um exemplo meu, da minha rotina, de uma situação que eu já passei. Eu já atendi um cliente e nós fizemos um combinado. É um plano de saúde, é normal atender esse plano de saúde. E aí um cliente de plano de saúde fez um acordo e no acordo existia um tempo de pagamento e foi acordado também valores. Beleza, tranquilo. Durante os atendimentos, quando chegava a data prometida para o pagamento não estava sendo realizado. Aí a gente cobrava, passava um período, assim, sabe? Tomava um gelo, né? A gente tomava um gelo, passava um período, e aí de repente ele pagava. Pagava parte, não pagava tudo. Aí pagava só uma parte. Oh, mas olha, você pagou uma parte, tá faltando uma outra parte. Não, é porque o exame, ele mudava o valor. Depois, ele começou a reclamar do serviço. Ou seja, ele se transformou num cliente detrator. Qual que foi a ação tomada? Simples, olha, vamos fazer o seguinte, está havendo um conflito de interesses, e o ideal é você buscar uma outra empresa para trabalhar com imagem e nós encerramos o nosso contrato, a nossa prestação de serviço e beleza. Simples assim. E aí seguiu. E aí, Vicente, você tomou prejuízo? Tomei. Deixei de receber vários exames, mas eu não queria o cliente detrator. Existia alternativa de entrar com ações e tal? Poderia. Mas para ser bem sincero, eu estou mais focado nos clientes promotores do que dos detratores. Então, só do fato de eu ter tirado ele da carteira de cliente, eu já me senti feliz, bem. Por quê? Porque eu sabia que ele, além de não me pagar, além de eu tomar prejuízo, ele afastava outros clientes. Parece óbvio, mas é difícil você chegar para um cliente, o cliente te liga, aquele cliente detrator, não te paga, e aí ele te liga pedindo um exame, e é difícil você negar ele. Você já atende puta, estressada, indignada, mas aí você fica pensando no paciente, começa as chantagens. Mas não tem como você vir, é uma emergência. O paciente está assim, está assado, aí você está preocupado com o paciente, você está preocupado no exame salvar aquela vida. Então, no dia a dia, não é tão fácil você chegar para um cliente detrator e demiti-lo. Não é tão fácil. É óbvio, mas não é fácil. É simples, eu tenho que demitir. Mas não é fácil demiti-lo. Mas quando você tem clareza que ele está te dando prejuízo e que você está perdendo também outros clientes, significa que mantê-lo é sinal de que você vai perder cliente. E isso não pode acontecer. Você precisa dar continuidade no seu crescimento no mercado para você conseguir ter
ter mais fôlego financeiro, ter mais independência financeira, conseguir trocar o seu equipamento, oferecer outras modalidades de exame, fazer um curso novo, parar de entregar o feijão com arroz e começar a entregar coisa com mais qualidade, com ferramentas melhores. Então não é só para ganhar mais dinheiro, é para entregar um serviço de mais qualidade também. Então detratores, tá certo. Então vamos agora focar nos clientes neutros e promotores. Por quê? O promotor, maravilhoso, ele é promotor. Agora, o neutro, ele é neutro. Significa que você pode levar esse cliente a se tornar promotor. Um cliente neutro também pode virar um detrator, mas o foco, a estratégia, como lidar, vai ser baseada em transformar o cliente neutro em promotor. Existe uma lei no mercado, que eu aprendi na marra. A lei é o seguinte: no mercado, recebe primeiro aquele que cobra primeiro e está organizado para continuar cobrando. Essa é a lei. Quem mais cobra será um dos primeiros a receber. E por que eu estou falando dessa lei? Porque existem vários motivos que levam um cliente, uma clínica veterinária, a atrasar pagamento. O principal é a falta de organização financeira. Por um motivo óbvio, até porque esse motivo foi o que motivou a criar o Improvec, que é os veterinários aprenderem a oferecer um serviço, seja ele qual for, profissional, como uma empresa. E não uma coisa somente técnica, você vai parecendo uma coisa completamente desorganizada. Então, existem várias clínicas veterinárias que têm veterinários excelentes, maravilhosos, mas são mal administradas, mal geridas, não tem governança. E às vezes elas não pagam porque simplesmente são desorganizadas e não porque querem te dar o calote. O desafio é você sacar quem é o cada cliente. Por isso que o primeiro tópico foi identificar o tipo do cliente, para você decidir se você vai dar a sua energia, o seu tempo, a sua vontade de reverter essa situação. Porque afinal, eu estou tratando de uma circunstância onde você já foi na clínica, já fez o exame, já entregou o laudo, está esperando o pagamento e ele não pagou. Você cobrou, mandou mensagem, mandou lá alternativas de pagamento e mesmo assim ele te ignorou e não pagou. Ou seja, você vai dar energia para ele? Vamos identificar esse cliente e vamos separá-lo, os clientes desorganizados dos organizados. Porque aqui existe um detalhe que ele faz toda a diferença. E se você não dominar esse detalhe, você pode perder um super cliente com um incrível potencial de crescimento, porque você simplesmente não sabia desse detalhe, que é uma armadilha que eu vejo vários alunos que cometiam antes de entrar dentro do meu programa do Imagem Dourada e que hoje eles já dominam isso com muita facilidade, já transpiram isso. É natural, é inconsciente já é automático. Vamos separar os dois clientes, desorganizado do organizado. Vamos primeiro ao cliente desorganizado. Ele não te paga, não é porque ele não quer, não é porque ele não tem seu Pix, não é porque ele não viu o seu boleto. Pode ser que a conta dele esteja furada, pode ser que os impostos já tenham chegado e ele ainda não pagou, pode ser que ele está na rotina e simplesmente o boleto está lá no e-mail dele, ele nem imprimiu ainda, e aí ele está completamente desorganizado. E aqui a lei, ela é predominante. Esse cliente desorganizado, ele vai pagar primeiro para aquele que estiver cobrando primeiro e cobrando constantemente. E é necessário, fundamental, que o prestador de serviço simplesmente esteja muito organizado. Por quê? Porque o desorganizado, ele adora dar uma desculpa. Porque eu já ouvi várias desculpas. Não, porque eu não recebi aqui a sua mensagem. Nossa, eu não sabia que esse exame estava em aberto ainda. Não, eu já paguei esse exame. Então imagina um cliente desorganizado. Você cobra o exame dele e ele simplesmente chega para você e fala assim: não, eu já paguei esse exame. Não tô falando desse, não, eu tô falando do Bob da Lúcia. Não, Bob da Lúcia? Eu já paguei. Eu já paguei quando você veio fazer mesmo o exame aqui. Não, você não pagou não. Paguei. Não pagou não. Paguei. Pagou não, paguei. E aí? Pagou ou não pagou? Você vai entrar num cabo de guerra com o seu cliente veterinário. Quem que vai ganhar o cabo de guerra? Sempre é o veterinário. Por quê? Porque a gente vai sempre ceder. Se nós estivermos desorganizados,
Agora, quando você começa a focar na qualidade total do seu serviço e você controla e consegue provar todos os exames que foram pagos e não pagos, quando o veterinário desorganizado chega para você, não, o Bob da Lúcia eu já paguei. Não pagou não, tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Aí você entrega uma ordem de serviço. Olha, tá vendo essa ordem de serviço? A gente fez, esse paciente ficou de voltar aqui para pagar, mas ele não pagou. Os outros pacientes pagaram, mas esse ainda que não tá pago, tá? O valor do exame dele é esse. Aí ele, vou ter que arrumar agora uma outra desculpa. E por mais que ele busque dar desculpa, você sempre vai ter uma prova que aquele exame está em aberto. Aí ele vai ter que em algum momento assumir. Só que você nunca vai ouvir o cliente falar para você, não, é porque eu sou desorganizado e eu não sei gerir a minha clínica. Você acha que alguém vai dizer isso? Jamais, né? Não vai dizer isso, com certeza. Então, quando você foca na qualidade total do seu serviço e traz argumento na hora da cobrança, você força o seu cliente desorganizado a se organizar. E quando você faz isso, existe um efeito colateral. Você sabe qual é o primeiro efeito colateral? Desconforto. É desconfortável um cliente desorganizado lidar com um terceirizado, um fornecedor organizado, porque força ele a se organizar e ele ainda não consegue, ele não sabe, ele sabe internamente, ele não quer externar isso, é muito desconfortável. Em algum momento ele pode, inclusive, ter uma reação e te atacar, dizer que não vai te chamar mais, te ameaçar, falar que você está sendo inconveniente, mas esse cliente, ele é neutro e você quer levar ele para ser um cliente promotor. E aí o que você faz para você não perder esse cliente? Aí ele chega e fala assim, pô, não, desse jeito não dá, você tá me cobrando, sabe? Aí você vê que as coisas, ou para você ou para ele, já começaram a ficar áspero, ficar conflituoso, havendo atritos, aí você já não tá fazendo aquele exame com aquela vontade, começa o exame nessa clínica, inclusive, pensando se ele vai pagar ou não vai pagar. Pô, será que eu vou tomar calote nesse? Eu não vou. Te desconcentrando do que você realmente precisa fazer, que é dar um diagnóstico de qualidade. E aí, o que você faz? É muito simples. Você precisa estabelecer as regras do jogo. Na veterinária, as áreas, elas se comunicam, elas precisam uma da outra, um hospital, uma clínica, atendimentos médicos veterinários precisam de exames complementares, anestesias, cirurgias, internações. É necessário profissionais, múltiplos profissionais, auxiliares, enfermeiros, tudo em prol de recuperar a saúde aos nossos pacientes. E essas relações, elas são comerciais. Existe a busca pela cura, esse é o nosso trabalho, mas é uma relação comercial. E nas relações comerciais, é assim, você presta o serviço e você vai ser remunerado por isso. Existem outras maneiras? Existem permutas que podem ser feitas. Ah, eu faço um exame para você, você opera o meu cachorro, mas no dia a dia, na rotina, não é assim que o nosso trabalho funciona. Nós não fazemos permuta. Nós trabalhamos, a gente entrega o serviço e a gente recebe dinheiro. E o que acontece se você não receber? O serviço não ocorre. Um cliente desorganizado, se você continuar prestando serviço para ele, com ele tendo a alternativa de pagar quando ele quiser, você só vai aumentar a bola de neve. Eu lembrei de uma cliente muito boa, promotora do meu serviço. E, inclusive, ela pedia, não era pouco exame, não. Era muito exame. Muito. Inclusive, ela era uma das maiores referências. Aquela veterinária, assim, top. Tem sites incríveis. Força seu exame a ser cada vez melhor, porque não adianta você entregar para ela um exame muito superficial, que ela vai te questionar, que ela vai te perguntar e que ela vai fazer você se virar nos 30 para fazer um super exame. Porém, ela era desorganizada. Um super bom coração. Não fazia por mal, mas era assim, a cada 10 exames, 5 ela pagava, 5 ela não pagava. E isso ia acontecendo. E por ela ser assim, o que eu fiz? Continuei atendendo e fui tentando resolver. Não, vamos resolver, vamos, divide no cheque, divide no boleto e vai. E o atendimento ocorrendo. Tudo sem haver mudança. Havia cobrança, não havia mudança. E aí, simplesmente, eu só fiz aumentar a bola de neve. Saí de R$200 sem receber para mais de R$10.000. Para mais de R$10.000 de exames em aberto. Até que chegou um momento, que é mais ou menos o que ocorre com dívidas de cartão de crédito. Quanto menos você paga, maior a dívida fica, que chega a um ponto que ela não consegue, você não consegue mais pagar o cartão de crédito. Aí o que
que tem que acontecer? Tem que cortar o cartão de crédito, entrar numa negociação para aí depois voltar uma linha. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acabei deixando a bola de dívida a chegar a um valor tão estratosférico que a única alternativa foi suspender e pedir o pagamento. Mas o que aconteceu? Ela não conseguiu pagar e eu perdi o cliente. Onde foi o meu erro? O meu erro não foi ter agido rápido. E o que eu deveria ter feito? Muito simples. Vamos supor que eu identifiquei que de R$200 foi para 500. Eu falei, olha, eu estou vendo que a dívida dos exames não pagos, ela está aumentando. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exame sempre mediante ao pagamento imediato. Mas se tiver o paciente internado, não tem problema. Pede para o tutor pagar antes, ou então ser informado que vai ser necessário fazer o exame e realizar o pagamento. E aí, o exame vai ser realizado. Ou seja, o exame é realizado mediante a pagamento. É mais ou menos o que ocorre conosco quando nós vamos em algum laboratório humano, se for sem plano de saúde. O que a gente faz? A gente chega, paga, faz o exame e vai embora. Eles já receberam. E se for plano de saúde? A gente chega, primeiro eles autorizam o exame no plano de saúde, ligam, pegam ficha, depois fazem o exame e liberam. Nós temos que fazer a mesma coisa. Se o cliente ele tá te enrolando para pagar, comece a fazer o exame mediante a pagamento. E se ele se negar, é simples. Você vai conversar. Olha, eu sei que o paciente precisa fazer o exame. Agora, eu não posso deixar essa dívida aumentar mais. Porque isso vai acabar prejudicando a você, que vai precisar pagar depois um valor alto, atrapalhando seu caixa, e eu, que eu também não posso tomar meu prejuízo. E é assim que você lida com um cliente neutro ou promotor que está desorganizado. Você vai passar a fazer exame para ele mediante o pagamento. Sempre com educação, você falando com tranquilidade. Eu sei que isso gera uma sensação de estresse, a indignação, mas afinal, esse é um cliente neutro que pode se tornar promotor ou um cliente promotor. Ele vai ajudar você a continuar crescendo. Então é importante manter ele, e se você fizer isso, você evita tomar prejuízo. Então quando você fizer o exame, você vai receber ele. Nossa, Vicente, mas isso vai limitar o número de exames. Antes eu fazia 20, agora eu só faço 10. E mais, tá chamando outra pessoa. Mas se você fizer 10 e receber 10, tá tudo bem. É melhor fazer 10 e receber 10 do que você fazer 20, receber 10 e tomar um prejuízo de 20, de mais 10. Ah, vai estar fazendo com outra pessoa. Se o outro colega não tiver preparado, quem vai tomar o prejuízo vai ser o colega, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque é o cliente que é desorganizado. Então não adianta você ficar lá cobrando, manda e-mail, manda uma mensagem. Inclusive, sobre cobrança, o ideal é que você faça as cobranças mediante e-mail ou ligação telefônica. E evite fazer uma cobrança por rede social ou aplicativos, porque existe a lei, ela ampara quem recebeu um calote, mas ela também ampara quem deu o calote. Então, se você, vamos supor, começa a trocar mensagem no WhatsApp cobrando, você precisa pagar, e ela pega essas mensagens, entra com uma ação judicial contra você, alegando que ela está tendo a imagem denegrida, você pode perder. Então, use e-mail ou uma ligação telefônica, que por incrível que pareça, uma ligação telefônica ela não é considerada uma forma inapropriada de fazer cobrança. Esse é o cliente desorganizado. Agora, vamos falar do cliente organizado? O cliente organizado é aquele cliente que é o seguinte: você faz o exame e ele te paga. Você faz o exame e ele te paga, e isso vai acontecendo com consistência. Até que chega um mês que ele não te pagou. Aí você acha aquilo estranho. E aí você cobra esse cliente. E aí você continua fazendo exame lá. E esse cliente paga um exame que você fez e esquece de pagar o anterior. E aí você começa a cobrar ele. Aí o cliente faz o quê? Ele vai ficar chateado. E de repente ele vai parar de te ligar. Aí você, caraca, o que aconteceu, meu? O cliente não estava me devendo. Eu estava cobrando, ele ficou chateado porque eu estava cobrando. Porque se esse cliente ele é organizado, ele já sabe que precisa te pagar. Ele já sabe que semana que vem ele vai depositar para você, ou ele vai esperar entrar um dinheiro não sei de onde para te pagar, mas ele não vai te dar um calote. Mesmo que ele prorrogue um pouco o tempo. Porque o organizado, às vezes, ele se esquece de pagar,
ou às vezes alguma circunstância acontece que ele simplesmente está desligado. Por circunstância, ela não pagou. Mas ela vai pagar. É só ter paciência. E às vezes falta isso. Quando você está organizado, você fez lá 10 exames lá. O cliente sempre te pagou certinho. Desses 10, ele esqueceu de pagar um. Mês que vem ela vai te pagar. Ela vai te pagar. Se ela continuar te pedindo 10, todo mês 10 exames, 10 exames, todo mês pagando 10 exames, mesmo que você tome um calote de um exame, foi mais vantajoso você continuar com esse cliente, recebendo todo mês 10 exames, e você simplesmente contabiliza esse exame que você deixou de receber como prejuízo. Sendo que, se o cliente é organizado, dificilmente você vai deixar de receber. Você vai perder um cliente desse? Jamais! E ele é um cliente promotor. Nossa, então joga na conta. Se é um cliente promotor ainda que faz um monte de exame, isso aí tá tudo bem. E aí você aprende a lidar com esse cliente, distinguindo, percebendo e se organizando. Por isso que é fundamental que você entenda o conceito de oferecer um serviço com qualidade total. O que significa a qualidade do seu serviço não é apenas a qualidade do exame que você faz, do laudo que você faz, do diagnóstico que você dá. A qualidade total significa entregar um serviço que encante o cliente, onde ele se sinta incomodado se ele não te pagar, porque você tem qualidade total, você sabe lidar com essas situações, você sabe conduzir um cliente que é desorganizado a passar a ser organizado e te pagar. Um cliente organizado que não te pagou, ele vai te pagar sem ficar chateado com você, sem gerar constrangimento, sem gerar atrito. E se for necessário para um cliente desorganizado gerar um atrito para resolver o problema, então gere atrito, porque você está focado na qualidade total. Só que o atrito não precisa ser com ofensas, com brigas. O atrito é quando é desconfortável. Olha, eu vou fazer o exame mediante o pagamento. Nossa, mas isso é um absurdo, porque... Não, olha, isso vai ser melhor pra gente, vai ser melhor pra você também. E assim, você vai conseguir continuar crescendo no mercado, sem tomar prejuízo e sem ter que passar por esses estresses, se sentir tão indignado. Porque quando você deixa de receber um exame, você toma prejuízo. Ou seja, você tem uma receita para receber, gastou para fazer o exame, e se essa receita não entra, prejuízo. Já era. Aí cabe a você a dizer, o limite é esse. É dessa forma que você deve lidar com esses clientes.